Graças a Deus, irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos nesta manhã diante de Ti. Que nossos corações sejam tocados por Ti esta manhã, convencidos por Ti esta manhã. Nada somos, Senhor, sem Ti. Nós precisamos totalmente do Senhor esta manhã. Nos ajuda, Senhor, nos traga o renovo, nos traga, Senhor Deus, o fortalecimento na nossa vida. Amplia, Senhor, a Tua visão em nós. Rompe todas as cadeias que prendem a nossa mente, Senhor. Queremos estar com a nossa mente livre, Senhor, nosso coração livre, a nossa vida livre para servir o Senhor de todo o coração. Faça a Tua vontade esta manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias em Josué. Josué capítulo 23. Todos acharam? Josué 23, o verso 11. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Então Josué estava numa jornada com o povo, estava conduzindo o povo nesse período, estava indo para uma terra que o Senhor tinha preparado para eles, mas nessa terra havia outros povos. E o Senhor usa Josué para exortar o povo, para guardar as suas almas diligentemente, somente para amardes ao Senhor vosso Deus. Então toda aquela obra que foi feita na vida daquele povo, desde a saída do Egito até entrarem naquela terra prometida, não era suficiente, irmãos, o que o povo viu, que o povo experimentou, porque eles entrariam e teriam relacionamentos com outros povos que teriam outros costumes, outras formas de viver, outros deuses, um povo que totalmente diferente do costume do Senhor. Então Josué exorta o povo a guardar diligentemente, ou com todo cuidado, as vossas almas, para que pudesse somente amar ao Senhor. Irmãos, isso mostra e é uma referência, é um exemplo para a nossa vida nos dias de hoje. A igreja ela é santa. Por que a igreja ela é santa? Porque o Senhor é santo. A igreja é separada. Por quê? Porque o Senhor a separou. Nada disso é produzido por nós mesmos. Então nós temos que também ter o mesmo cuidado que Josué transmite ao povo, de se guardar diligentemente somente para amardes ao Senhor. Porque corremos o mesmo risco, irmãos. E a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para ensino nosso.
Então nós temos que tomar como exemplo, ainda que aquele povo viu tantas maravilhas da parte do Senhor, mas ele estava entrando no lugar onde havia outros costumes. E às vezes costumes até bons, mas que não tinha referência ao Senhor. Eram costumes que podiam gerar no coração daquele povo um amor para com eles, uma maneira de vida que não era segundo os princípios do Senhor. E nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, não é diferente. Vivemos assim, vamos se dizer, com muitas propostas diariamente. Diariamente nós vemos e ouvimos coisas que, se nós não formos diligentes nesse amor para com o Senhor, eu posso me envolver nesse costume desses povos que habitam por aí. Então, só para lembrar os irmãos, a igreja, como bem disse o irmão, a igreja somos nós. Todos aqueles que foram remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, que foram unidos ao corpo de Cristo. Nós devemos, irmãos, entender que esse corpo tem o seu próprio costume, a sua própria maneira de andar, a sua própria maneira de pensar, a sua própria maneira de viver. E esta maneira vem do cabeça desse corpo. E o cabeça desse corpo é Cristo. Ele tem a sua forma, ele tem os seus pensamentos, ele tem a sua vontade. E essa experiência que a igreja deve buscar, irmãos, todos os dias, porque não nós corremos os riscos de se perder no meio do caminho, como a igreja de Gálatas. Vamos abrir aqui no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, corremos o mesmo risco. Gálatas capítulo 1, o verso 4. Gálatas 1, verso 6, melhor dizendo, irmãos. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então nós vemos aqui Paulo falando à igreja de Gálatas. Eles começaram tão bem, firmados no Senhor, e não levou muito tempo para que eles desviassem para um outro caminho, deixasse aquilo que como princípio recebeu de Paulo, para dar ouvido a outras pessoas. Aqui Paulo fala, aqueles que vos inquietam, né? No verso 7, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então é assim, há alguns que nos inquietam, irmãos, coisas que está combatendo contra a fé genuína em Cristo, que querem mudar o evangelho, que querem mudar a forma de viver em Cristo,
que querem acrescentar coisas naquilo que não pode ser acrescentado, e querem tirar coisas que não podem ser tiradas do Evangelho do Senhor. A tua maneira de viver está de acordo com o Evangelho de Cristo? Ou você está cedendo? Ainda que sejam coisas boas, coisas lícitas, coisas que dão direitos para você. O que nos faz tropeçar, meus irmãos, não são as grandes pedras. O que nos faz tropeçar são as pequenas pedras. Então, uma ideia, um costume, uma forma que não seja a do Senhor, a do Espírito Santo de Deus, pode trazer um prejuízo para a nossa vida. Porque o Senhor, sim, Ele está edificando a igreja. Ele está edificando a sua casa. Todos os dias. Ou melhor, em todo o tempo, o Senhor está realizando esta obra, essa tão grande obra. Mas quando nós começamos a fazer algum comparativo, o Senhor diz assim: mas isso aqui também é bom para a minha vida. Isso aqui também é bom. Esse pensamento pode agregar alguma coisa. Irmãos, a única coisa que agrega, que soma com aquilo que o Senhor está fazendo, é aquilo que só vem dele. Pedro, ele fez uma declaração muito importante. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Então, o lugar que nós precisamos estar e parar para ouvir é Cristo. É Cristo. Não tem outra experiência. Não tem outro mover. Não tem outra forma, irmãos, a não ser a forma do Senhor para essa edificação. Amém? O Senhor tem um projeto perfeito para essa edificação. O Senhor tem um modelo perfeito para essa edificação. O Senhor não nos deixou no escuro, Ele nos deu um modelo para seguir. Você vai construir uma casa, você tem um projeto na tua mão. E nesse projeto consta tudo que você necessita para a edificação, para a construção daquela casa, desde o alicerce, tudo que envolve a construção. E você segue, se você seguir aquele projeto, irmãos, que foi aprovado, vai dar certo a edificação. Mas se você pula alguma etapa desse projeto, no final, a casa pode sofrer um dano. Então o Senhor nos deu um modelo, e o próprio modelo é Ele. Amém. Ele é aquele homem perfeito, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, a qual nós devemos imitá-lo e segui-lo. Jesus Cristo. Amém? Aqui em Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 17, a partir do verso 1. Mateus 17, a partir do verso 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles.
e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Então nós vemos essa experiência, irmãos. Jesus com seus discípulos naquele monte, e ali Jesus se transfigura, e ali aparece Moisés, Elias, e Pedro toma a palavra e logo já quer fazer 3 tendas, né? Irmão, Jesus é o único modelo. Na lei de Moisés se falava de quem? Em Moisés se falava de quem, irmãos? De Jesus. Nos profetas falavam de quem? Jesus. De Jesus. Então não havia necessidade de fazerem 3 tendas. Havia uma necessidade somente de olhar para o Senhor, de ouvir ao Senhor, de estar ali naquele momento daquela transfiguração da parte do Senhor e experimentar aquela experiência. Mas houve da parte do Pai uma interferência, né? Veio uma voz do céu e essa voz dizia: Este é o meu Filho amado. Ou seja, o Pai só tem uma pessoa, que nessa pessoa está tudo que alegra o seu coração. E essa pessoa é Jesus. Amém. E o Pai fala: Esse é meu Filho amado, quem tem todo o meu prazer. A Ele, somente a Ele ouvi. Não houve essas imaginações no coração de vocês. Não houve essas imaginações na mente de vocês. Escutai-o. Amém. E diz a palavra que eles caíram por terra. Mas quando eles se levantaram, qual foi a experiência? Eles viram Jesus unicamente. Não havia mais Moisés, não havia mais Elias. Quem estava ali? Jesus. Ou seja, o Pai indicando: é Ele. É Jesus, irmãos, que nós temos que ouvir. É a igreja precisa entender somente Jesus que se deve ouvir. Porque senão nós vamos nos distrair com outras palavras, com outras experiências. Vamos se misturar, irmãos, com o costume das nações. As nações não ouvem o Filho. As nações não ouvem Jesus. Pelo contrário, se nós olharmos para o mundo hoje está tirando Jesus de todos os lugares. Mas ainda que isso é impossível, né? De tirar Jesus. É o contrário, é Jesus que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Mas eles querem trazer uma ideia, eles querem trazer um conceito para mudar a mente das pessoas. Essa ideia, esse raciocínio, eles querem mudar a nossa forma de pensar. Eles querem depositar em nós essa semente que não contém o Senhor.
Eles querem nos convencer a crer em algo que é passageiro, irmão. Todas as ideologias que tem por aí são passageiras, não tem fundamento, elas são momentâneas, mas Jesus Cristo é eterno, a sua palavra é eterna, a sua palavra dura para sempre. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. Irmão, não. Então a palavra de Deus, ela tem que ser o norte da minha vida. A palavra de Deus, ela deve ser a luz para o meu caminhar, lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus tem que me conduzir em todo o tempo. Eu tenho que fazer as coisas pela palavra de Deus. Ela, somente ela, que nos mantém firmes e agradáveis ao Senhor. Diz a palavra, se eu não me engano lá em Efésios, que o Senhor nos fez agradável em si, no amado, em Cristo. Ou seja, pela palavra viva, ela pode nos fazer agradáveis a Deus. Por isso precisamos permitir todos os dias trabalhar em silêncio da palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus, ela não faz barulho, irmão. Ela é silenciosa, ela nos molda, ela age tudo conforme o modelo. Ela nunca age ao contrário, sempre a favor de Cristo. Amém. A palavra sempre nos leva a glorificar a Cristo. Por isso que precisamos, irmãos, urgentemente e diligentemente considerar a palavra de Deus, considerar a nossa vida na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus aqui gera esse fruto em mim. Eu posso dar um fruto bonito, lindo, maravilhoso, mas não será um fruto perfeito, porque o fruto perfeito vem quando a palavra de Deus trabalha em nós, quando Cristo está trabalhando em nós todos os dias, em todo o tempo, eu me submetendo, eu dobrando a minha cerviz, eu dobrando os meus joelhos, eu dizendo assim: Senhor, eis-me aqui. Irmãos, há um grande risco, nós estamos correndo um grande risco, e quando eu falo nós, eu estou falando de uma maneira geral. Se nós não atentarmos por essa tão grande salvação, como que eu atento para essa tão grande salvação que o Senhor começou a operar em mim? Ouvindo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, abre lá comigo, irmãos, em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Irmãos, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Precisamos atentar a cada dia pela palavra do Senhor, dando ouvidos a ela, diligentemente, aqui diz.
diligentemente. Tem homens que querem transtornar o Evangelho de Cristo. E nós precisamos conservar o Evangelho de Cristo como ele é. A minha ideia é minha ideia. A tua ideia é a tua ideia. Isso é uma experiência. Mas a palavra do Senhor que é o caminho. Se a minha ideia ou a tua ideia está de acordo com a palavra de Deus, deve-se conservar essa ideia. Mas se não, irmãos, muda. Muda. Paulo falou aqui aos Romanos. Vamos abrir aqui em Romanos. Romanos capítulo 12. Irmãos que sabem que precisa se arrepender, mas não se arrependem. Sabe qual é o caminho para a vida, mas não entram nesse caminho. Não, eles não deixam a palavra trabalhar nos seus corações. E passa ano e ano e ano, e o fruto desses é o mesmo fruto. Mas você não precisa ser assim. Você tem que estar liberto do teu coração. E João diz claramente: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades e deem fruto, e frutos que permaneçam. Então essas pessoas, elas andam por si, elas andam pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios conceitos, pela sua própria visão própria. Não vai frutificar, irmãos. O fruto que agrada ao Senhor não vai frutificar. Será um fruto amargo, um fruto que desagrada a pessoa do Senhor. Você quer agradar a Deus ou você quer desagradar a Deus? Essa é a pergunta nessa manhã. Nós queremos agradar a Deus ou nós queremos desagradar a Deus? Porque não existe outro caminho. Não existe terceira opção. Ou eu agrado ou eu desagrado. É simples. O Senhor é simples. Ele nunca complicou nada. Não tem o terceiro caminho. E se eu quero agradar ao Senhor, eu acredito que todos nós, é se render ao Senhor, crer na sua palavra, crer nos seus mandamentos, crer na sua lei, se submeter o teu coração ao Senhor, porque, irmãos, um dia tudo vai passar. Então é melhor que você se sujeite hoje do que se arriscar naquele dia. Amém. Então, o nosso inimigo, ele trabalha com ideias. Já notou? A televisão solta uma ideia. E põe essa ideia no meio da novela das 8. E todo mundo abraça aquela ideia, né? Aquilo ali é o diabo ministrando, irmão, ao coração daquelas pessoas que não temem o Senhor. Verdade. Fazendo comum, fazendo normal o pecado. O pecado é a única coisa que nos separa do Senhor. E a televisão dá a ideia. As pessoas aceitam, porque nós vivemos um tempo contemporâneo, hoje tudo pode, tudo é lícito, é o meu direito, né? Meu corpo, minhas regras.
Não é verdade? Sim ou não? Sim. Mas na multidão das palavras, irmãos, a transgressão. Mas a vida está em Cristo. A vida está na sua palavra. Precisamos de uma renovação na nossa vida. Uma renovação de entendimento. Aqui em Romanos capítulo 12 diz assim, verso 1. Romanos 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos duas ações aqui. A primeira, não ser conformados. A outra, ser transformados. Aonde qual dessas duas experiências nós estamos? Na experiência do conformados ou na experiência dos transformados? Eu já me conformei, eu sou assim mesmo. Eu faço isso, sempre fiz. Isso é uma mentira, irmão. Para que você não alcance a transformação. E uma vez você não experimentamos a transformação, você também não vai experimentar da boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Por isso que muita gente passa 30 anos e está do mesmo jeito. Porque não são transformados, não entram nessa experiência. Porque estão vivendo a primeira. Está conformado com o mundo, conformado com as ideias do mundo, a forma do mundo, o jeito do mundo agir, e passa a amar o mundo. Tiago fala: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Então, aonde eu estou? No conformados com o mundo ou transformados? Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É tempo, irmãos. O que o Senhor deseja nessa edificação que foi falado hoje, essa edificação da igreja, é tempo de transformação na imagem de Cristo. É isso. Agora nós nos conformamos, eu estou assim, tá bom para mim. Às vezes, irmãos, nós ficamos com a migalha. Eu lembro daquela experiência de um homem que tinha um sítio, e um dia um sábio foi visitar esse homem nesse sítio. E chegou lá e viu esse sítio totalmente acabado, destruído, mal cuidado. Um sítio pobre. E esse homem, o dono desse sítio, ele tinha uma vaquinha de leite. A única coisa que ele tinha era uma vaquinha de leite, irmãos. E esse sábio chegou e perguntou: mas como assim? Olha a área que você tem, a extensão do seu sítio, e você só tem uma vaquinha de leite nessa pobreza. Ele falou para o sábio: mas é a única coisa que eu tenho. E o sábio teve uma ideia. Chamou o seu ajudante e disse assim: tá vendo aquele precipício lá? Pega essa vaquinha e joga essa vaquinha naquele precipício.
E o ajudante do sábio pegou aquela vaquinha e jogou ela no precipício. Qual é a moral da história, irmão? Às vezes a nossa vida não é mudada, não é transformada, porque nós estamos apegados numa coisa e aquela coisa está trazendo uma miséria para a minha vida. E muitos tempos depois esse sábio retornou naquele sítio. E era um outro sítio. O homem tinha mudado completamente o sítio. Mas o que pedia era aquele apego àquela vaquinha que estava trazendo miséria para a vida dele, quando ele tinha uma extensão que podia fazer aquilo próspero. E é assim a nossa vida, irmãos. Às vezes eu estou agarrado com um negocinho, com a tradição do meu pai, da minha mãe, com um negocinho que me causa miséria, com uma ideia que me causa miséria, e eu devo jogar fora, me arrepender e buscar o Senhor e ser transformado. Aquele homem estava conformado com aquela situação de pobreza. Era a rotina dele diária. Melhor essa vaquinha aqui que dá um leitinho, né? Então é tempo, irmão, de usarmos a sabedoria de Deus na nossa vida. O que está destruindo a tua vida? O que está causando dano na tua vida? No teu casamento, na comunhão com a igreja, na comunhão com o Senhor, na tua vida com Cristo. O que está causando dano que você não consegue frutificar para o Senhor? Você entra dia, passa dia, você está com o mesmo pensamento, fazendo as mesmas coisas, sentando no mesmo lugar, enfim, tendo uma vida de rotina e não muda. Eu quero dizer, joga a vaquinha no penhasco. Deixa o Senhor mudar a tua vida pela palavra. Deixa o Senhor transformar a tua vida pela palavra. Amém. Não se conforme com isso, irmãos. Ninguém tem uma vaquinha como a minha. É o ídolo do coração que está destruindo a vida do homem. Aquela vaquinha era um ídolo para aquele homem. Que nessa manhã, irmãos, possamos refletir acerca da palavra de Deus. Então Paulo ele coloca sabiamente aqui para os irmãos: olha, conformados com esse mundo ou transformados pela renovação do vosso entendimento. O que Deus tem preparado para nós, irmãos, é boa, é perfeita, é agradável vontade dele. Nós não encontramos em lugar algum. Nós encontramos só nele. Nós não encontramos num curso. Nós não encontramos numa meditação chinesa. Nós encontramos só nele. Pela sua palavra. Então, o Senhor nessa manhã está nos dizendo assim: aquilo que vocês receberam, sejam diligentes e ordenados daquilo que o irmão fez, chegar e relembrar o que o Senhor estava falou conosco. Esse é o exercício que eu devo ter. Esse é o exercício que eu preciso ter. Esse é um exercício espiritual, é do Espírito. Eu relembrar as coisas do Senhor. Eu trazer à memória, irmãos, aquilo que me dá esperança. Aquilo que pode me levar a essa experimentação do Senhor. Não o que me causa morte. Não ficar assentado na minha casa, morrendo aos poucos. Não sou renovado. Aqui diz, no verso 2, e não sede conformados com este mundo,
mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Renovar o entendimento. Quem está disposto a ser renovado o entendimento essa manhã? Amém. Quem nós, os homens, está disposto Amém. a abrir mão do seu próprio conceito? Essa vida que não frutifica, essa vaquinha que está dentro de você, essa idolatria que habita dentro de você, esse ídolo que tem que ser quebrado, esse ídolo é teu ego, é meu ego, irmão. O Senhor nos faz uma proposta, o Senhor nos fez uma proposta do seu reino. E nós insistimos de plantar aqui neste reino, nós insistimos de investir nesse reino, onde a traça corrói, melhor, a ferrugem corrói e a traça rói. Por mais que você guarde todo o teu investimento aqui nessa terra, irmão, não vai permanecer. Mas se você investe nos céus de Deus, ali sim você terá uma grande e eterna recompensa. Amém. O Senhor quer mudar nossas vidas. Amém. Eu vejo irmãos que receberam a visão do Senhor, estão se apagando, estão se escurecendo as suas vistas, porque se envolveram com os costumes das nações. A Bíblia fala que Moisés morreu com 120 anos e nunca se escureceu a sua visão. Porque ele nunca se envolveu com os costumes das nações. Ele amou o Senhor até o fim. Então eu vejo que a visão de alguns irmãos estão sendo corrompidas de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Irmãos, nós não podemos permitir isso. Não podemos deixar que as coisas nos distraiam. E essas coisas estão dentro de mim. Elas não estão fora. Às vezes a maioria elas estão dentro de mim. Então, nessa manhã, como diz o escritor de Provérbios, filho meu, dai-me o teu coração. Ouvi, dai-me o teu coração. A gente percebe quando o irmão está prosperando na visão. A gente percebe quando o irmão deixou de prosperar na visão. Então, essa manhã, quero deixar essa contribuição à fé dos irmãos. Quero deixar essa contribuição para que a fé dos irmãos seja fortalecida, aumente, abunde mais na revelação de Cristo. Traga a lembrança, o chamado de Deus para a tua vida. Não percam, não permita que os apertos desta vida possa tocar naquela visão que o Senhor repartiu com você. Então, ser diligentes em tudo que nós já temos ouvido, para que em tempo algum nós nos venhamos a desviar. Então, meus amados, o Senhor começou uma grande salvação na nossa vida.
E nós precisamos estar atentos a isso. Analisar o nosso comportamento, analisar os nossos pensamentos, analisar o que tem sido as minhas conversas na minha casa, aonde eu tenho colocado o meu coração, se eu tenho buscado ao Senhor, se eu tenho dado lugar ao Senhor na minha vida, se eu tenho dado um tempo para Deus, ou se eu tenho envolvido tanto comigo mesmo, com as minhas coisas, que eu não tenho nem lembrado do Senhor. Irmãos, o Senhor nos dá oportunidade todos os dias, não perca as oportunidades, as oportunidades que Deus está te dando. Oportunidade de servir a igreja. A gente percebe o distanciamento quando o irmão começa a perder a disposição de servir a igreja, de servir o corpo. No caminho eu quero só fazer as minhas coisas, o meu tempo é para mim. Para a igreja eu vou deixar, se sobrar tempo eu faço. Às vezes vir na reunião se torna, irmãos, um negócio corriqueiro, costumeiro. Eu não venho para a igreja, para a reunião, com uma consciência de Deus e para com o Senhor. Eu me torno frio para com o Senhor. Eu me torno frio para as coisas do Senhor. Meu comportamento começa a mudar. Se o irmão está bem, se o irmão está ruim, para mim não muda nada no meu coração. Quando eu tiver um tempo, eu procuro, eu ligo, eu falo com ele, mas eu preciso, quando eu tiver um tempo, depois que eu fizer todos os meus afazeres. Isso significa que estou perdendo a visão de Deus. A visão de Deus é prioridade. Vamos orar, irmãos? Esta manhã eu vejo uma oportunidade do Senhor para que nosso coração seja restaurado diante dele. Ore ao Senhor, coloque a tua vida, para trazer a lembrança, para mostrar o que o Senhor já tem feito na tua vida. Porque às vezes, irmãos, eu começo a viver lá no passado, a trazer coisas do passado, resquícios do passado. Eu começo a viver algo que Deus já me mudou, eu começo a trazer de novo. Isso me causa afastamento, me causa desinteresse, me causa egoísmo, individualismo, satisfação própria. E eu acabo deixando o Senhor em segundo plano. Nós vamos orar, irmãos. Senhor, para que haja essa manhã, Senhor, um despertamento em nossos corações. Senhor, queremos lembrar da Tua obra, essa obra perfeita, agradável, Senhor, boa, que o Senhor está realizando na vida da igreja. Que nenhum aqui venha se deter em si mesmo, que possa se arrepender e buscar a Tua face, Senhor, e se colocar aos Teus pés, Senhor. Porque o tempo é de buscar ao Senhor. O tempo não é mais de correr, não tem mais tempo de ficar fazendo nossos desejos, nossos sonhos, Senhor. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Quebranta o nosso coração, muda o nosso coração, quebra a nossa vida. Tu estás abreviando as coisas, Senhor, e queremos caminhar no Teu tempo, Senhor. Toque o nosso coração, queremos nos arrepender de toda a obra que o Senhor não nos mandou a fazer e nós fizemos. Senhor, não queremos nós ficar envolvidos conosco mesmo, Senhor. Só na nossa própria vontade, só te buscar quando eu terminei tudo, Senhor. Agora eu vou buscar o Senhor. Podemos perder tempo nisso, o tempo pode passar, Senhor. O tempo da Tua visitação não queremos perder, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece o nosso coração em Ti, Senhor. Nesta manhã, que a Tua palavra caia em nós e nos convença, Senhor.
Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece os irmãos, ajuda a igreja, aqueles que não puderam vir. Senhor, que Tu possas fortalecer, encaminhar, possas tocar nos corações, sarar os corações, salvar as vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, em que o nosso coração seja para Ti. Amém. E venhamos aguardar nossas almas diligentemente, somente para amar o Senhor. Que não haja mistura na nossa vida. Ó Deus, nós queremos ser guardados em Ti, Senhor. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O irmão gostaria de uma oração, de uma palavra. Que os irmãos considerem essa palavra. Considerem. É uma palavra que veio para gerar em nós mudança de pensamento, mudança de caminho. Se eu estou indo para lá, está errado, essa palavra vem para nos virar para o Senhor. Amém? Amém.